Nessa aula nós vamos falar sobre as propriedades dos materiais e essa aula é referente ao capítulo 3 do livro-texto. Sobre o comportamento dos materiais. O que a gente precisa saber para poder selecionar um determinado tipo de material para um determinado projeto, tá? Quer seja uma estrutura de um edifício, quer seja um elemento de uma máquina, né? O que é que eu preciso saber? Primeiro eu preciso saber a capacidade que esse material vai ter de resistir aos esforços, tá? É o que eu chamo de resistência mecânica. Resistência mecânica é a capacidade de um metal resistir à ação de esforços externos e essa resistência ela está caracterizada fundamentalmente nas propriedades mecânicas, né? Então, ao se escolher um material para a fabricação de elementos de máquinas, antes de tudo deve-se ter em conta suas propriedades mecânicas. Não só de elementos de máquinas, mas qualquer elemento estrutural, né? Estas propriedades são determinadas através de ensaios mecânicos durante os quais os materiais são submetidos à ação de esforços externos. Quando eu falo esforços externos, eu estou falando de cargas, né? E são verificadas as respostas a esses esforços, ou seja, os deslocamentos, né? A resposta de uma carga é um deslocamento. Os esforços externos podem ser estáticos, dinâmicos ou cíclicos, né? Só que nós vamos nos resumir aqui nessa disciplina aos carregamentos estáticos, tá? Então, para vocês terem uma ideia aí dos diversos tipos de esforços que a gente pode ter numa estrutura, né? Eu coloquei aí os exemplos, os estados mais comuns de solicitação, né? Que é tração e compressão, cisalhamento, flexão, flambagem e torção, tá? Todos esses tipos, todos esses esforços, eles vão causar uma solicitação mecânica no material e esse material tem que ser capaz de resistir a esse tipo de esforço especificamente. No caso de tração, o material tem que ter uma resistência à tração suficiente, de forma que esse material resista aos esforços que vão ser nele aplicados. Da mesma forma, cisalhamento, flexão, torção e flambagem. Tá? Então, esses aí são os esforços mais comuns que vocês vão encontrar aí no dia a dia da engenharia. Para se obter as propriedades mecânicas, né, nós precisamos realizar ensaios, experimentos no laboratório. Né? Os ensaios ou experimentos de laboratório para a determinação das propriedades mecânicas são cuidadosamente elaborados e sociedades técnicas como a ABNT, Associação Brasileira de Norma Técnica, e a ASTM, que é o órgão equivalente nos Estados Unidos, essas duas entidades e outras, né, estabelecem as normas de execução desses ensaios. Então, esses ensaios são o que a gente chama de ensaios normatizados. Existem normas específicas que ditam como deve ser realizado esse ensaio e o que se obter, né, como resultado desses ensaios. São exemplos de propriedades mecânicas, a gente já comentou aqui a resistência mecânica, né, a resistência à tração, quer seja a compressão, torção, flexão, impacto, mas não somente, nós também vamos falar da ductilidade, tenacidade, a resiliência e falar um pouquinho da dureza. Então vamos lá. Para se obter essas propriedades, eu preciso olhar o diagrama de tensão e deformação, né? Vocês lembram aí que os dois primeiros capítulos, individualmente, cada um tratava de um desses entes aí, tensão e deformação, né? Agora nós vamos juntar os dois para obter as propriedades dos materiais, tá? Então vamos lá. Eu vou dar como exemplo aqui, a gente vai começar com um exemplo de um diagrama de tensão e deformação de um aço de baixo carbono, tá? O aço de baixo carbono é aquele que é utilizado para a fabricação de barras, né, de vergalhões, utilizado na construção civil, utilizado também na fabricação de perfis, né, perfis laminados,
perfis soldados, que são também utilizados aí na construção civil. Tá? Esse material é um material que tem uma certa ductilidade, a gente vai ver o que é isso, e ele se opõe ao material, esse é o de baixo carbono, ele tem um comportamento um pouco diferente do aço de alto carbono, alto teor de carbono, né, que são os aços de maior resistência, por exemplo, que são utilizados na fabricação, por exemplo, de tirantes, né, tirantes ou cordoalhas de proteção, né, são aços que têm uma resistência muito grande, mas não têm essa capacidade perdem a capacidade dúctil, né? São materiais frágeis, a ruptura deles é diferente da ruptura de um material de baixo carbono, tá? Mas em compensação eles adquirem essa resistência maior. Então vamos começar aqui com o diagrama do aço de baixo carbono. Suponha que você está fazendo aí um ensaio, que a gente vai ver depois, mas suponha que você tem uma barra e essa barra está sendo tensionada, né? Então, à medida que você começa a realizar o ensaio, você vai aumentando a força, né? Essa força está sendo aplicada ali numa área de seção transversal, determinada pelo diâmetro da barra, né? Pela área da seção transversal dessa barra ou dessa chapa que esteja sendo ensaiada. Isso vai causar uma tensão, né? Então, a máquina aplica uma força ou um deslocamento, né? Esse deslocamento se reveste numa força de reação. Isso vai causar uma tensão no corpo de prova. Num primeiro momento, essa tensão vai ser linear. Essa relação entre tensão e deformação vai se dar de forma linear. O que a gente chama de linear elástica, o regime linear elástico. Nesse momento, essas tensões elas são recuperáveis, ou seja, são tensões elásticas. Não está funcionando aqui a caneta. Quando a gente prossegue, né, lembrando aí que nesse regime o material se comporta como uma mola. Quando ele é tracionado ou comprimido até esse limite, ele volta à sua posição original, à sua configuração original, às suas dimensões originais, quando essa carga é removida do corpo. Tá? Então, se eu parasse a máquina nesse momento e soltasse, a gente não teria condição de dizer se esse corpo de prova foi ensaiado ou não. Né? As dimensões dele são as mesmas, não haveria nenhuma mudança na estrutura desse corpo de prova. À medida que a gente prossegue com o ensaio, esse material ainda vai se manter no regime elástico, mas agora ele vai adquirir um comportamento não linear, né? Não linear elástico. Ele ainda é recuperável, né? Ele ainda tem essa característica de não adquirir deformações permanentes, mas a relação entre tensão e deformação nesse curto intervalo de espaço aí do gráfico, as relações são não lineares, né? Atingindo aí um ponto que a gente chama limite de proporcionalidade, limite de elasticidade, na verdade. O limite anterior é o limite de proporcionalidade, né? Onde a gente tem ainda as relações proporcionais entre tensão e deformação, ou seja, lineares. E agora a gente atingiu o limite de elasticidade, né? Esse material vai ter esse comportamento até um determinado limite, onde ele vai sair do regime elástico, vai passar para o regime plástico. Né? Então ele vai começar a adquirir, daí em diante, deformações permanentes. A gente observa uma suave queda na tensão, né? Que é um indicativo de uma mudança na estrutura molecular desse material, mais notadamente dos metais. Essa força ela causa uma discordância, né, na estrutura molecular desse material e a estrutura passa por um rearranjo, né?
os pares moleculares, das ligações moleculares, eles se alteram e trocam de pares, de forma que o material cria um plano de deslizamento, um plano preferencial que ocorre aí, como a gente vai ver depois, no sentido onde o cisalhamento é maior, mas ele cria ali um plano de deslizamento ou discordância, né? Isso do ponto de vista da microestrutura do material. Do ponto de vista do comportamento macroscópico, isso é verificado na forma das tensões, das deformações permanentes, como a gente falou. Agora, se eu parar a máquina e retirar esse corpo de prova, ele vai estar com um tamanho superior ao que ele tinha inicialmente. Ele acumulou deformações de forma permanente. O segundo estágio do comportamento de um aço de baixo carbono é o que a gente chama de patamar de escoamento, né? É uma região onde as deformações ocorrem sem um aumento na tensão, né? Ou um aumento muito pequeno, né? A gente vai ver no ensaio aí que não é exatamente uma linha reta, mas é uma variação muito pequena, né? Onde você pode dizer que basicamente a deformação ocorre sem o aumento da tensão. Isso vai ocorrer até um período. Desse ponto em diante, a gente vai ter um outro fenômeno que vai acontecer, que é o endurecimento por deformação, ou como alguns também chamam de encruamento, né? O que é que está acontecendo aqui? Atingiu-se um limite onde esse deslizamento mais livre ele para de acontecer, e para eu aumentar, né, para eu continuar tendo essas deformações, eu preciso aumentar a tensão, preciso aumentar a força, né, para que isso ocorra. Então isso se reflete no comportamento aí de endurecimento do gráfico, né? Endurecimento por deformação do material, que se traduz aí nessa porção que a gente está vendo do gráfico. Isso vai correr até um determinado ponto, né? Onde esse material vai atingir um limite, né? O limite de resistência, o limite máximo que esse material, é a tensão máxima que esse material pode suportar. E desse ponto em diante, nós vamos começar a observar um comportamento de amolecimento, de softening. Isso aí ele é caracterizado pelo aparecimento de uma área no corpo de prova, onde a área da seção transversal vai diminuir. Ou seja, basicamente todo o processo de plastificação vai se localizar num ponto, né? Essa área específica ela vai diminuir, a área da seção transversal vai diminuir, um fenômeno que a gente chama de estricção, e as tensões vão se concentrar naquele ponto e o processo de plastificação vai se dar notadamente ali, né, localizado. Isso faz com que o material, a curva de tensão-deformação, ela tenha essa queda, né? Ela tem essa queda. Lembrando que a deformação, nesse caso, seria a força sobre a área, né? A área que nós estamos considerando aqui é a área inicial, o A0, né? A área da seção inicial. Mas, professor, você falou que está tendo uma estricção, está tendo uma diminuição da área. Se eu considerar a área efetiva, realmente, se eu for lá e medir qual é essa área, eu vou ver que essa tensão ela não cai, ela é subir, na verdade. A diferença entre tensões e deformações reais e tensões e deformações de engenharia. No nosso curso a gente vai trabalhar com as tensões de engenharia e deformações de engenharia, né? Está sempre considerando ou o comprimento inicial ou a área inicial, mas para que vocês saibam aí que existem outros tipos de relações entre tensão para tensão e deformação, tá? Então esse é um gráfico aqui, agora para exemplificar, a gente visualizar o que eu falei. Essa barra está sendo tracionada, né?
ela tem um comprimento inicial, que vocês vão ver que vai aumentar. Mas o gráfico ele permaneceu aí linear até um determinado ponto, por volta de 50.000 PSI, né? Libras por polegada quadrada. E agora ele está no regime de escoamento, né? Vocês veem que ele está variando ali, mas eu poderia traçar uma reta ali, um platô, onde o material está basicamente com a mesma tensão e a deformação está aumentando. Agora a gente está vendo o processo de endurecimento por deformação, né? Ou encruamento, que vai ocorrer aí, né, durante um tempo até um valor máximo. Se vocês observarem o corpo de prova, né, ele tem umas estrias aí onde está as camadas mais superiores aí desse corpo de prova, elas estão se desplacando e vocês veem que elas acontecem numa diagonal, né? Como eu falei, o processo de plasticidade ele é controlado pelas tensões de cisalhamento. E o cisalhamento máximo ele vai ocorrer num ângulo de 45 graus, para o caso de um ensaio uniaxial, né? Então vocês vejam aí que o ensaio está prosseguindo, né? A gente ainda não... A tensão está se aproximando de um patamar máximo, né? E se vocês olharem agora para o corpo de prova, ele já vai começar a apresentar aí a estricção, né? A diminuição na área da seção transversal até a sua ruptura. Se vocês olharem com... Agora já dá para ver um pouco melhor. E a tensão está diminuindo, né? Diminuindo até o corpo de prova romper ali na área da estricção. Tá? Esse valor é o valor valor máximo aí da tensão de ruptura. Então, pessoal, agora tudo que a gente falou aí de forma para vocês tomarem nota, está representado aí nesse gráfico, tá? Todos os limites aí, as regiões elásticas, regiões de escoamento, endurecimento, estricção, tá? De forma que vocês tomem nota, mas tudo isso está no livro de vocês também. A gente falou, pessoal, do diagrama de tensão e deformação do aço de baixo carbono, ou baixo teor de carbono, mas ele não é indicativo da maioria dos metais, né? Ele é um pouco diferente, ele é o diferentão da turma. A maioria dos metais, eles têm um comportamento muito parecido com esse que vocês estão vendo aqui da liga de alumínio, né? Se você fizer um ensaio numa barra de cobre, uma barra de titânio, uma barra de bronze, tá? Vocês vão ver que o diagrama vai ter essa forma, tá? A forma, em relação à forma. Os valores, obviamente, vão ser bem diferentes, né? Mas a forma do gráfico é basicamente a mesma. Ele não tem esse patamar de escoamento, né? Isso é bem característico dos aços de baixo teor de carbono. Então vamos lá, a gente falou do regime elástico e regime plástico, né? Então vamos definir melhor aqui o que é isso. Na deformação elástica, ou seja, no regime elástico, o material recupera a sua forma e tamanho iniciais quando as cargas são removidas. Usualmente não há variações internas permanentes no material, com isso eu estou me referindo aqui à estrutura molecular desse material, e não se pode dizer que cargas foram aplicadas, ou seja, como eu falei, quando a gente acaba o ensaio e você olha para o corpo de prova, ele está igual ao que era antes. Nesse regime, a tensão aumenta proporcionalmente até a deformação, com pequenas deformações, ou seja, isso acontece durante um intervalo muito curto, né, de deformação. Vocês veem que grande parte do gráfico ali que a gente viu anteriormente,
ela se dá depois do regime de plastificação, né? Quando o regime de plastificação começa. O regime elástico ele é muito curto, ou seja, o material ele vai se comportar como um material elástico, ou seja, fazendo uma analogia com a mola, né? Você vai esticar e ele vai voltar, só quando ele é submetido a pequenas deformações, tá? À medida que eu aumento essas deformações, ele passa para o regime plástico. Então, nesse gráfico aqui, a gente vê, né, as tensões que a gente tinha definido: tensão última, tensão de ruptura, tensão de escoamento. Né? Tensão de escoamento aqui é a tensão que eu tenho quando o material passa do regime elástico para o regime plástico, ou seja, é o que define ali o limiar da plasticidade. A tensão última, né, é a tensão máxima, tensão última ou tensão máxima, e a tensão de ruptura é a tensão quando esse material vem aí a romper, né, quando ele parte ali, vocês viram no ensaio. Então são os limites aí dos gráficos do comportamento de tração dos metais. Já as deformações plásticas, né, nas deformações plásticas, o material não recupera a sua forma e tamanho iniciais quando as cargas são removidas. Né? A deformação permanente quando a carga é removida, ou seja, o material altera a sua estrutura molecular de forma tal que ele não volta mais para o tamanho que ele tinha originalmente. A relação entre tensão e deformação pode diferir dependendo se a carga aumenta ou diminui. Tá? O que é que eu quero dizer com isso? Quando eu estou carregando esse corpo de prova, ele tem um comportamento. Quando eu estou descarregando, ele tem outro. Tá? O que é que vocês estão vendo aí para essas setinhas? Quando eu carrego, quando eu estou no regime linear, elástico, essa curva ela é uma só. Ela é proporcional. Ele, tanto para carregamento quanto descarregamento, ela é o único caminho que essa carga vai seguir. Quando eu passo do regime elástico, né, quando eu cruzo a tensão de escoamento, esse material ele passa agora a ser dependente do caminho da carga, ou seja, se eu estou carregando, ele vai ter um comportamento, se eu estou descarregando, ele tem outro. Sempre que eu descarrego, pessoal, o material vai se comportar elasticamente, tá? O processo de plastificação, de aumento nas deformações permanentes, ele só se dá durante o carregamento, tá? Durante o descarregamento não existe deformação, não existe acúmulo de deformação, tá? Então vamos olhar aqui os diversos casos, né? Na deformação elástica, como vocês estão vendo aqui, vou colocar aqui. Vocês estão vendo aqui, aqui é o limite, né, de escoamento, tensão de escoamento. Nessa região aqui, quando eu carrego e descarrego, eles sempre vão ocorrer, né? Isso vai sempre ocorrer nessa mesma linha aí, tá? Que é notadamente a linha que vai me dar o módulo de elasticidade. Né? A gente vai falar disso um pouco depois. Mas basicamente isso aí. Então vocês vejam aqui esse diagrama representando o corpo de prova, né? No estado 1 é o estado inicial. Eu carrego aqui até o ponto 2, o corpo aumenta. Quando eu volto, ele volta para o tamanho original. Já no estado, caso 2, né, onde eu ultrapasso a tensão de escoamento, certo? Quando eu voltar, esse material, esse corpo de prova, ele vai estar um pouco maior aqui do que o que ele era inicialmente. Essa diferença aqui vai ser justamente essa daqui, né? Essa aqui, você vê que eu tirei a tensão voltou a zero, mas a deformação não voltou para o zero, ou seja, ela se acumulou. Né? Então, eu tenho deformação acumulada aqui.
Essa deformação acumulada, pessoal, de forma bem prática, seria o exemplo se vocês fizessem isso em casa. Eu recomendo que vocês façam. Peguem o celular de vocês e tentem aplicar essa tensão aí de flexão, né? Se vocês conseguirem exceder o limite elástico, né, vocês vão ver que o telefone, que o celular não vai voltar para a posição, para as dimensões, para a forma que ele tinha originalmente. Se vocês olharem atentamente aqui, vocês veem que a plastificação ela vai ocorrer nessa área aqui, que é a área mais desfavorável, né? Por quê? Porque esse furo devido ao furo aqui, né, do botão, eu tenho menos área aqui. Se eu tenho menos área, a tensão vai ser maior, né? Lembrando que tensão é força sobre área. A força que eu estou aplicando aqui é uma, mas a área aqui é menor, tá? Então, isso aí é um lembrete para vocês que na maioria das aplicações de engenharia, o estado de tensão não deve ceder o limite elástico. Na engenharia civil, eu não consigo pensar em nenhum caso onde você queira propositadamente exceder o limite elástico. Na engenharia mecânica existem vários, né? Vários exemplos aí onde você quer, principalmente nos processos de manufatura, né? Todo processo quer seja de forjamento, estamparia, laminação, todos esses processos eles dependem, né, que o material passe do regime, entre no regime plástico para que ele adquira uma nova forma, tá? Então, mas a gente na engenharia civil sempre está querendo que o material fique no regime elástico. Já o ensaio de compressão, pessoal, ele é um pouquinho diferente, né? Alguns materiais se comportam da mesma forma, tanto quanto eles estão submetidos à tração quanto na compressão, que é o caso da maioria dos metais, né? O metal ele se comporta basicamente da mesma forma, se eu traciono ou se eu comprimo, né? Já outros materiais não, como é o caso do concreto, por exemplo. O concreto, sob compressão, ele tem uma resistência relativamente alta, né? Mas o concreto sob tração ele tem uma resistência baixíssima, né? É uma característica da maioria dos materiais cerâmicos, né? Todos os materiais cerâmicos, basicamente, eles têm uma relação de 1:10, né? De uma forma geral, a gente pode dizer que a resistência à compressão desses materiais ela é 10 vezes maior do que a resistência à tração, né? E no ensaio de compressão, né, o material muda de forma e ao invés de ter a estricção que a gente observou no ensaio de tração, agora eu tenho um aumento, um abaulamento aqui do corpo de prova, né? Porque a tensão de compressão vai fazer com que esse material aumente aqui nas laterais. Só para vocês verem aí o gráfico, né, de tensão da formação do concreto, tá? Esse quadrante aqui, onde as tensões e as deformações são positivas, seria no caso da tração, né? Tração é onde a tensão e deformação são positivas. Esse quadrante aqui é onde tanto as tensões como as deformações são negativas, que são referentes ao ensaio de compressão. Vocês veem que a resistência é bem maior, né? A resistência do concreto à tração é muito pequena, mas a da compressão é bem considerável. A gente vai tomar partido disso aí nos projetos de estruturas de concreto, né? Vocês vão ver que o concreto ele é muito resistente à compressão, mas a tração eu praticamente desprezo, né? Situações onde o concreto está submetido a um estado de tração, eu praticamente desprezo a capacidade resistente desse material e confio apenas nas armaduras, né? Armaduras de aço. Bem, a gente falou aqui rapidamente, né, de alguns materiais, mas agora vamos definir bem aqui quem é quem, né? O diagrama de tensão da formação, como a gente viu ali, ele divide os materiais em basicamente dois tipos: os materiais dúcteis e os materiais frágeis. Como eu falei,
Materiais dúcteis, né, são aqueles que se deformam bastante antes da ruptura, tá? Um exemplo seria um clipe de papel, tá? Esse clipe de papel, para ele romper, né, para ele vir a falhar, a ruptura desse material, ela é antecedida por uma grande deformação permanente, tá? Então essa é a característica, ductilidade dos materiais. Já os materiais frágeis, né, no caso do vidro, por exemplo, ele basicamente não tem deformação permanente. Você nunca vai ver um vidro que ficou deformado devido a um carregamento. Você vai sempre ver que o vidro trincado, ou nesse caso aí, completamente quebrado, por conta de um excesso. Ou seja, quando o material atinge o limite de ruptura, ele vem à sua falência, ao seu colapso total. Tá? Outro exemplo também de material frágil aplicado à engenharia, que está sendo bastante utilizado hoje em dia, são as fibras de carbono. Né? As fibras de carbono, elas são bem resistentes, né? Mas elas têm esse comportamento, elas não apresentam ductilidade. Ela resiste até um ponto onde não resiste mais e tem uma ruptura frágil, né? Instantânea, um colapso instantâneo. Só para vocês perceberem aí como é a ruptura, né? Os metais também podem ser dúcteis ou frágeis a depender do tipo da composição, né, dos elementos que estão presentes na liga metálica. Como eu falei, o aço é uma mistura de ferro com carbono. A depender do teor, do percentual de carbono que tem nesse metal, ele pode ser dúctil, né, quando esse percentual é pequeno, ou ele pode ser frágil, se o percentual for maior. Né? E tem um comportamento semidúctil também quando ele é o meio termo. Mas essa figura ela nos mostra como é a ruptura, né, desse material quando ele é frágil e quando ele é dúctil. Para falar de materiais dúcteis, né, eu falei de uma forma geral, mas vamos caracterizar vamos dizer efetivamente o que é ductilidade. Né? A ductilidade é caracterizada pelo alongamento e pela redução na área da seção transversal onde a fratura ocorre. Ela é definida pela elongação percentual, né? É o comprimento final menos o comprimento inicial, dividido pelo comprimento inicial vezes 100%, né? Ela é percentual, tá? É basicamente a deformação longitudinal percentual, né? Ou a redução percentual da área, né? Que é a área inicial menos a área final, vezes 100 dividido pela área inicial. Então, para a gente ver agora o gráfico de... Deixa eu ver se vai funcionar aqui. A gente vai ver esse vídeo aí de um ensaio de um compósito reforçado por fibra de carbono. Né? A mesma fibra que você utilizaria no reforço de estruturas de concreto, por exemplo. Né? Vocês vão ver que esse gráfico ele é um pouco monótono em relação ao outro, porque ele vai ser basicamente essa linha reta, né? Até o final do ensaio. Por quê? Porque o material ele é frágil, ele não tem ductilidade. Tá? Ele não tem essa diminuição na área da seção transversal. Quando essa diminuição começa a acontecer, o material já imediatamente já rompe. Né? Uma ruptura frágil, instantânea, um colapso instantâneo. Vocês vejam, pessoal, que esse carregamento ele se dá de forma bem lenta, né? Como a gente falou no início, a gente considera que esse carregamento seja praticamente estático, né? Ele é tão lento que ele não tem nenhum efeito dinâmico, né? É diferente de se eu tensionasse essa
essa chapa aí de forma mais brusca, mais violenta, né? Então o ensaio se dá de forma bem lenta, justamente para não levar em consideração os efeitos dinâmicos, né? Então, a tensão vai subir. O que eu vi foi só um rearranjo aí na escala, mas vocês viram que a ruptura é uma ruptura frágil, né? Instantânea e bem violenta, né? Esse mesmo tipo de ruptura é também observada nas cordoalhas de protensão, tá? A maneira com que uma cordoalha de protensão falha é também dessa forma. Como eu falei anteriormente, as cordoalhas elas são construídas com aços de alto teor de carbono, né? O alto teor de carbono vai conferir aí uma resistência maior ao material, mas ele vai ganhar, ele vai adquirir esse comportamento frágil. Tá? Então, a ruptura de uma cordoalha de proteção ele se daria também dessa forma. Então, para resumir aqui, pessoal, os materiais dúcteis, né, sofrem um grande alongamento antes da ruptura. Eles resistem aí, né, bem à tração e à compressão, tá? Como a gente viu lá. E são exemplos aí o aço, o cobre, né? A maioria dos metais, eu diria, dos metais, não das ligas metálicas, né, dos metais puros, tá? O aço faz-se aí a ressalva de que o aço ele pode ter os dois comportamentos a depender do, do percentual de carbono. Já os materiais frágeis, né, eles sofrem um pequeno alongamento, eles não têm esse grande alongamento antes da ruptura, mas eles, no geral, eles têm uma maior resistência à compressão, né? No caso das cerâmicas, por exemplo, o concreto, né, eles apresentam essa resistência à compressão maior do que a tração, né? O vidro também, o vidro ele tem uma resistência boa à compressão, ele não tem muita resistência à tração. Tá? Exemplos aí são ferro fundido, concreto, vidro, né? O carbono, a fibra de carbono, tá? O ferro fundido é um material bem frágil, tá? Essa fragilidade do ferro fundido ela se dá por conta das impurezas, né? O ferro fundido, na verdade, ele praticamente não é utilizado mais hoje em dia como elemento, praticamente não, ele não é mais utilizado há muitos anos como elemento estrutural por conta das impurezas, né? À medida que os processos de metalurgia foram evoluindo, o ferro fundido passou a não ser mais utilizado. Essa ruptura frágil dele se dá por conta de tanta impureza na estrutura e quando o processo de plastificação se inicia, ele já causa praticamente imediatamente o processo de ruptura e esse material tem uma característica aí frágil. Tem os materiais aí, como a gente viu no caso do aço, né, a depender do teor de carbono, tá? Mas outros materiais também, eles têm um comportamento dúctil ou frágil a depender da temperatura, né? Os plásticos, né, os polímeros termoplásticos, eles têm essa característica. Quando eles estão submetidos a baixa temperatura, eles são mais duros, né?
endurecem e se tornam mais frágeis. Já quando você aquece esse plástico, ele amolece e se torna dúctil, né? Então ele tem ele passa de um estado para o outro a depender da temperatura. Então aí só para vocês verem que eu venho falando, esse gráfico ele ilustra os diversos comportamentos do aço, né, a depender do comportamento e do tratamento de têmpera, né? No caso aí a gente tem o último aço, tem o aço puro que tem a menor resistência, mas tem bastante ductilidade, né? Vê que a resistência dele aqui é pequena, a tensão máxima que ele atinge é menor do que a dos outros, mas ele sofre uma grande deformação antes de romper, né? Esse é o aço puro. O aço com baixo teor de carbono, que é aquele que a gente viu lá, ele tem esse comportamento aqui, mais ou menos dessa forma. À medida que eu vou aumentando, essa resistência vai também aumentando, mas vocês veem aqui que já vai perdendo o caráter aqui das grandes deformações, né? Vão diminuindo, as deformações máximas vão diminuindo. E a gente tem aqui o aço temperado. O aço temperado é o aço que passa por um processo de reorganização na estrutura cristalina, né? Estrutura molecular cristalina desse metal, através do aquecimento e do resfriamento brusco, né? Isso faz com que o material adquira uma resistência muito grande, mas ele se torna muito frágil. Tá? Então, o aço temperado ele tem essa característica. Mas uma coisa interessante de ser observada aqui é que a inclinação desse trecho linear, né, de cada um, ela permanece a mesma. Ou seja, a inclinação dessa reta, que nós vamos ver que vai me dar o módulo de elasticidade ou o módulo de Young, ela permanece independente da quantidade de carbono. Tá? Então, na região elástica, a relação entre tensão e deformação, a tensão proporcional à deformação, ela é linear. Se ela é proporcional, a constante de proporcionalidade aqui vai ser justamente o módulo elástico ou módulo de Young, né? Módulo de elasticidade ou módulo de Young, que nada mais é do que a inclinação, é a relação entre as duas entidades aqui, tensão e deformação. Né? O módulo de Young, de uma maneira geral, ele indica a rigidez, tá? Ele não é a medida de rigidez por si só, né? A rigidez também, o material também está ligado à sua forma, né? Sua forma geométrica, mas ele é um indicador, né? Um indicador de rigidez do material. Aqui a gente tem valores comuns aí para o módulo de elasticidade de diversos materiais, os materiais aí mais comuns que a gente utiliza na engenharia civil, né? O aço, por volta de 210 gigapascal, o alumínio seria aí por volta de 70, concreto, né? Concreto convencional até classe 60, ele vai ter muito provavelmente um valor de módulo aí por volta de 30 gigapascal. Os concretos mais modernos, concreto de alto desempenho, eles vão ter um pouco maior, um valor de módulo um pouco maior, né? Entre 40 e 50, podendo chegar até 60 gigapascal. Isso para os concretos de alta resistência. A borracha já tem um módulo bem mais baixo. E a madeira variável, né? A madeira, por ser um material natural, ela tem uma variação grande aí no módulo de elasticidade, a depender do tipo da madeira, de como essa madeira foi cortada, como ela foi armazenada. Tudo isso vai influenciar na propriedade mecânica desse material. A gente falou aqui, pessoal, que a curva, né, a slope, quer dizer, a inclinação dessa reta, da parte linear, né, da parte elástica, ela me dá o módulo de elasticidade. Mas existem outros módulos também que às vezes a gente usa, né? Vocês vão ouvir falar desses outros módulos aí nas disciplinas de estruturas de concreto, que são
Os dois outros módulos são o módulo secante e o módulo tangente. Tá? O módulo secante, como o nome já está dizendo, eu pego uma secante, né, eu traço uma secante até o ponto, né, até um ponto que eu defino, tá? A norma NBR 6118, por exemplo, define esse valor aqui e você vai obter o módulo secante. É um módulo secante, ele geralmente ele é menor, né? Na verdade, geralmente não sempre, ele vai ser menor do que o módulo de elasticidade. Tá? E outro módulo importante também é o módulo tangente. Tá? O módulo tangente nada mais é do que a tangente à curva aqui no gráfico de tensão-deformação. Esse módulo tangente, ele me dá um indicativo do quanto esse material, de quanto esse módulo está variando, né? Se eu pensar esse gráfico em termos de incrementos de deformação, esse módulo ele me daria aí o quanto essa reta está mudando de direção, né? O quanto essa inclinação está mudando com um determinado delta epsilon, né? Pensar isso de forma incremental. Vocês vão ver isso muito fortemente nas simulações numéricas, né? Os códigos de elementos finitos, vocês vão ver que essa formulação de tensão e deformação ela se dá de forma incremental. Outra coisa que a gente falou também é da deformação por endurecimento, né? Ou encroamento, tá? Em inglês vocês vão achar aí o hardening, né? Endurecimento. O endurecimento ele se dá, pessoal, como a gente falou, né? Após o material sair da região elástica. Tá? Quando ele cruza esse patamar aqui de escoamento, tá? O material começa a endurecer. Por que que eu chamo de endurecimento, pessoal? Se vocês imaginarem aqui esse gráfico, imagine que o material começou aqui, material são, né? Não tinha sido ensaiado, eu comecei a carregar, tá? Ele atingiu esse valor aqui, que é o valor inicial, tá? De escoamento, e a partir desse ponto ele começou a escoar, tá? Ele começou o processo de plastificação, com toda aquela alteração molecular, na estrutura molecular cristalina do metal. E se em determinado instante eu descarregar, como eu falei, esse descarregamento se dá através puramente de um processo elástico, né? Tanto que essas retas aqui vão ser paralelas, tá? Tanto de carregamento como descarregamento. Por que que elas vão ser paralelas? Porque o módulo não vai mudar, tá? O processo de plastificação, ele não muda o módulo, tá? Não muda o módulo do material. Outros processos vão mudar esse módulo, né? Como, por exemplo, microfissuras, o dano, a fratura, isso aí vai mudar o módulo, vai diminuir o módulo. Mas a plasticidade por si só, ela não muda o módulo do material. Tá? Então, o módulo, que é justamente a inclinação da reta no regime linear, ela não muda, então ela é paralela. Então, voltando aqui, se eu carrego o meu corpo de prova até um determinado ponto, depois descarrego, tá? Eu vou observar duas coisas. Uma, que ele não volta, como a gente falou, ele vai adquirir uma deformação permanente, tá? Eu voltei, descarreguei, não tenho carga aqui, é zero, mas a deformação não é zero, né? Eu já tenho um valor. Ele também não ficou com o tamanho máximo que ele tinha adquirido, né? Lembre que eu carreguei esse corpo de prova até esse ponto, nesse ponto a deformação era essa, tá? Então, essa deformação ela é constituída de duas partes, uma permanente, tá? Que é daqui até esse ponto, e outra
que é elástica ou recuperável. Tá? Por que que eu digo que ele passou por um processo de endurecimento? Se eu agora voltar, eu estou aqui, agora eu voltei a carregar de novo, esse material ele vai se manter no regime elástico, vai passar desse ponto inicial, vai continuar elástico até onde ele tinha parado. Ou seja, é como se esse material tivesse endurecido, né? Ele mudou as propriedades e ele continuou elástico durante um período maior. Por isso, o endurecimento por deformação. Work hardening seria o termo em inglês. Esse processo de carregamento e descarregamento também, às vezes ele denota, né? Você observa uma certa esterese. O caminho que ele vai não é exatamente o caminho que ele carrega, não é exatamente o que ele descarrega. Essa esterese mecânica ela está ligada a diversos fatores, mas mais notadamente na questão da dissipação de energia, né? A dissipação de energia, às vezes essa energia em forma de calor ou outras formas aí de dissipação de energia, ela vai gerar essa esterese. Esterese nada mais é do que essa diferença, né, entre os caminhos de carregamento e descarregamento.